Boa tarde, pessoal. Sou Gustavo GPP. Esse é um trabalho sobre clima organizacional, principalmente na realidade local, no sistema prisional como um todo. Eu vou ser breve aqui. São dezenas de prompts no GPT, idas e vindas no Lovable Dev, material acumulado de estudo pessoal, roteiros auditados, corrigidos. É bem complexo, bem difícil de executar. Tem 3 desses com soluções também. A partir de agora, o Alessio vai conduzir você. O que você vai ver nas próximas lâminas não é denúncia. Não é acusação. É radiografia. Uma análise técnica, baseada em dados públicos, sobre o clima organizacional no sistema prisional do Rio Grande do Sul. Clima organizacional. Parece termo de RH, parece abstração. Mas não é. É a percepção coletiva, de todos os servidores, sobre justiça, reconhecimento e propósito dentro de uma instituição. É o que determina se alguém vai trabalhar motivado ou apenas sobreviver ao expediente. Quando esse clima adoece, as consequências são reais. Quem paga primeiro são os servidores da ponta, aqueles que executam, que estão na linha de frente. E depois, por consequência direta, quem paga é toda a sociedade. Este documentário investiga 3 perguntas fundamentais. Por que a motivação morre no sistema prisional, onde exatamente o sistema falha, e o que outros países, inclusive nossos vizinhos, fazem de diferente? Primeiro sintoma do colapso: o improviso institucionalizado. A ponta resolve com o que tem, não com o que deveria ter. Faltam recursos, faltam protocolos, falta suporte. E quando o improviso deixa de ser exceção e vira regra, a identidade institucional se dissolve. Ninguém mais sabe o que é certo fazer, só o que é possível. Segundo sintoma: desvio de função crônico. Profissionais altamente capacitados fazendo o que não foram contratados para fazer. Psicólogos virando preenchedores de formulário. Agentes de segurança virando faz-tudo. Assistentes sociais virando bombeiros de crise. A especialização morre quando todos precisam cobrir buracos. Terceiro sintoma: sobrecarga seletiva. O peso que deveria ser distribuído por toda a estrutura cai sempre nos mesmos ombros. Poucos carregam muito. Muitos carregam pouco. E a conta, inevitavelmente, sempre chega na ponta. Quando o desvio de função é normalizado, quando virar bombeiro é rotina, a motivação evapora silenciosamente. O servidor deixa de se reconhecer no próprio trabalho. Deixa de sentir que seu esforço constrói alguma coisa. E quando isso acontece, o sistema perde seu recurso mais valioso: gente que ainda acredita. A ponta quebra primeiro. Sempre. Mas a gestão raramente percebe, porque está ocupada demais administrando a si mesma. Reuniões sobre reuniões. Relatórios sobre relatórios. E a linha de frente, esquecida. Esses sintomas não são exclusivos do Rio Grande do Sul. Existem em muitos sistemas prisionais do mundo. Mas aqui, neste estado, eles encontraram terreno particularmente fértil. E é sobre isso que precisamos falar. A estrutura do sistema prisional gaúcho tem 7 ou mais níveis hierárquicos. Começa no governo. Desce para a Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo. Passa pela Superintendência. Chega nos departamentos Administrativo, Tratamento Penal, Segurança. Atravessa a Delegacia Penitenciária Regional, a DPR. Só então alcança o diretor da casa prisional. E finalmente, depois de tudo isso, chega na ponta. Cada camada adiciona atrito. Demandas sobem, lentamente. Decisões descem, quando descem. A gestão se transforma em correio, recebe, repassa, atravessa. Mas raramente resolve. Raramente decide. Raramente assume. Quantas dessas 7 camadas realmente produzem decisões que se transformam em ação concreta? A resposta é incômoda. A ponta executa. O resto, frequentemente, apenas administra a própria existência. O paradoxo é exatamente este: a gestão cresce em número, mas diminui em capacidade de decisão. A burocracia infla. A efetividade esvazia. E quem sofre as consequências é sempre o mesmo: quem está na linha de frente. E há outro fator que agrava tudo: a dependência de Brasília. Senapen. DEPEN. Ministério da Justiça. O Rio Grande do Sul não responde apenas à sua própria estrutura, responde também a múltiplas instâncias federais. Isso cria duplicidade de relatórios, competição por recursos e uma adaptação constante a diretrizes que mudam a cada nova gestão federal. O servidor da ponta precisa lidar com regras estaduais e federais, muitas vezes contraditórias. O servidor da ponta está a 7 níveis de distância de quem realmente decide no Estado.
E ainda precisa, por cima, responder a Brasília. A desconexão não é acidente. É estrutural. É projeto. Mas será que precisa ser assim? Na Noruega, o sistema prisional opera com apenas 3 níveis de gestão. A taxa de reincidência é de 20%, segundo dados oficiais do Statistics Norway, publicados em 2022. O custo por preso é alto, cerca de $93.000 ao ano, conforme o World Prison Brief de 2023, mas o retorno social é mensurável. Quem sai, não volta. No Uruguai, nosso vizinho direto, do outro lado da fronteira, são 4 níveis hierárquicos. A taxa de reincidência gira em torno de 40%, conforme relatório do Comissionado Parlamentário Penitenciário de 2023. A população carcerária atual é de aproximadamente 15.200 pessoas, segundo dados do Instituto Nacional de Reabilitação de dezembro de 2024. No Rio Grande do Sul, 7 ou mais níveis de gestão. A população carcerária é de aproximadamente 46.000 pessoas, segundo dados da SUSEP de novembro de 2025. A taxa de reincidência é estimada em 70%, conforme o único estudo nacional abrangente, do IPEA, publicado em 2015. Esse é o dado mais recente disponível nacionalmente. 10 anos sem atualização. Vamos aos números, lado a lado. Noruega, 20% de reincidência. Uruguai, 40%. Rio Grande do Sul, 70%. A diferença não é só cultural. Não é só econômica. É estrutural. É sobre quantas camadas existem entre quem decide e quem executa. É sobre quão longe a gestão está da realidade. Por que comparar com o Uruguai? Porque são vizinhos geográficos. Porque têm economias de escala similar. Porque as realidades são genuinamente comparáveis. Não é justo dizer que só a Europa consegue fazer diferente. O Uruguai prova que é possível, aqui mesmo, na América do Sul. O contra-argumento é previsível. Sempre aparece, não dá para comparar com a Europa. Eles têm mais dinheiro, outra cultura, outra história. Certo. Por isso a comparação com o Uruguai é tão importante. Mesma região. Fronteira compartilhada. Realidades próximas. E resultados radicalmente diferentes. O Rio Grande do Sul tem quase o dobro da taxa de reincidência do Uruguai. Quase o dobro. A diferença não está na cultura gaúcha. Não está na economia do Estado. Está na estrutura organizacional. Está em quantos níveis separam a decisão da execução. O trabalho dignifica quando há propósito visível. Quando o servidor consegue ver o resultado do que faz. E quando há reconhecimento justo, não só para quem ocupa cargo, mas para quem realmente executa. A função simbólica do trabalho vai muito além do salário. É identidade. É pertencimento. É saber que você importa. Quando a motivação morre. Quando o reconhecimento existe só para quem tem cargo. Quando subir na hierarquia é a única forma de ser valorizado. E quando a motivação sobrevive. Quando posição e execução são valorizadas igualmente. Quando a ponta é tratada como essencial, porque é. A ponta precisa ver, todos os dias, que seu trabalho importa. Não em discursos de posse. Não em campanhas institucionais. Em estrutura. Em decisões concretas. Em recursos que chegam. Primeiro caminho possível para a correção, reduzir níveis hierárquicos. Menos camadas entre quem decide e quem executa. O exemplo uruguaio mostra que 4 níveis podem funcionar. O exemplo norueguês mostra que 3 são suficientes. Não é utopia, é referência técnica. Segundo caminho, digitalização inteligente. Não o digital burocrático, aquele que apenas coloca o papel em tela, que cria formulários eletrônicos tão complicados quanto os físicos. Mas o digital que simplifica de verdade. Que automatiza o repetitivo. Que libera ponta para fazer o que só humanos podem fazer, cuidar de pessoas. Terceiro caminho, valorização equitativa. Reconhecer, de verdade, que quem executa é tão importante quanto quem planeja. A ponta não é inferior. Não é menos qualificada. É essencial. Sem ela, todo o resto é teatro institucional. A mudança que este documentário propõe não é utópica. É técnica. É baseada em evidências. E começa com uma única decisão: parar de tratar a ponta como problema a ser gerenciado e começar a tratá-la como solução a ser viabilizada. Este documentário não é contra a gestão. Gestão é necessária. Planejamento é necessário. O que este documentário questiona é a gestão que esquece sua função primária:
servir a quem executa. Não o contrário. Gestão existe para viabilizar a ponta, não para substituí-la, não para controlá-la, não para sufocá-la. Quando essa ordem se inverte, quando a gestão passa a servir a si mesma, o sistema inteiro adoece. E quem paga, no final, é sempre a sociedade. Clima organizacional não é abstração de manual de recursos humanos. É o ar que o servidor da ponta respira todo dia quando entra no trabalho. É o que determina se ele vai conseguir fazer seu trabalho com dignidade, ou se vai apenas sobreviver até o próximo plantão. A pergunta que fica, e que este documentário deixa para você, para a sociedade, para quem decide, é simples. O Rio Grande do Sul vai continuar gerenciando a gestão, criando mais camadas, mais relatórios, mais distância, ou vai finalmente começar a servir a ponta?